Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio visita Petra e fica sabendo por meio de Luigi a possível armação de Irene. Graciara confessa que foi paga para ficar na cama de Hélio. Furioso, Caio grita: "Essa mulher já foi longe demais. Ela precisa ser parada. E isso vai acontecer hoje." Caio oferece 3 vezes o valor que Irene pagou para Graciara ajudar no plano. A moça topa. Caio, Luigi, Petra e Hélio se unem para um plano genial de vingança contra Irene. Caio explica o que cada um deve fazer e manda Graciara ficar preparada. Hélio liga para Antônio e finge que teve um problema na cooperativa com os grãos dele. Irene e Petra ficam sozinhas em casa. Petra coloca comprimidos no chá de Irene para ela ficar sonolenta. Petra vê a mãe quase dormindo e diz, sorrindo: "Dorme, mamãe. Quando você perceber o que vai acontecer, será tarde demais." Luigi faz uma ligação misteriosa e chama uma pessoa. Caio reúne uma multidão de pessoas e grita: "Vocês estão preparados? O show vai começar!" Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Caio visitar Petra. Preocupado com a sua irmã, o rapaz pergunta a Luigi o que aconteceu. O italiano conta que ele e Hélio desconfiam de que Irene tenham armado um falso flagra junto com Graciara. Nervoso, Caio diz: "A Irene é bem capaz mesmo de fazer uma coisa dessas. Mas só tem um jeito da gente descobrir. Italiano, vamos atrás da Graciara." Luigi concorda com Caio e os dois correm até o bar que era de Cândida. Assim que chegam, eles pedem para falar a sós com Graciara e a moça percebe que a casa caiu. Luigi e Hélio a colocam contra a parede e, sem saída, Graciara acaba confessando que foi paga por Irene. "Querem saber? E eu conto. Foi Irene quem me pagou. Eu nem vou com a cara dela mesmo." Luigi grita: "Eu sabia, sabia." Com mais raiva ainda, Caio diz: "A Irene tá passando de todos os limites nos últimos tempos e a gente precisa fazer alguma coisa. Chegou a hora daquela infeliz pagar por todos os seus pecados. E já até sei como vou fazer isso." Luigi e Graciara se encaram. Caio olha para a moça e pergunta: "Você topa ajudar a gente em um plano para desmascarar a Irene? Se eu conseguisse sua ajuda, seria bem mais fácil. Vai ser uma vingança em grande estilo mesmo. Se você aceitar, eu pago o triplo do que a Irene te pagou para fazer esse flagra." Graciara não pensa 2 vezes e resolve ajudar os dois. Luigi fica preocupado com o que Caio irá fazer e percebe que nunca viu um rapaz com tanta raiva. Caio avisa que eles precisam ir até Hélio e no meio do caminho se encontram com Aline. O rapaz se emociona ao ver a moça. Aline tenta disfarçar que ficou sem jeito e sai andando, mas Caio aparece na frente dela. Aline tenta desconversar e Caio diz: "Eu te prometo que ainda vou resolver tudo isso que está acontecendo. Vou colocar essas terras de volta no seu nome e nós vamos ser muito felizes juntos. Eu prometo." Aline enxuga as lágrimas do rosto e vai embora. Caio também segura a emoção e, junto com Luigi, corre até Hélio. Assim que eles se encontram, Caio avisa: "A gente conversou com a Graciara e ela confirmou tudo. Realmente a jararaca da Irene pagou para armar esse flagra falso." Hélio diz: "É claro que pagou. Eu jamais faria uma coisa dessas com a Petra." Luigi comenta: "Caio dijo que tem um plano." Hélio pergunta: "Um plano contra a Irene?" Caio responde: "Sim, ela vai ser desmascarada e vai pagar por todas essas maldades que fez. Eu posso contar com você para me ajudar, Hélio?" O engenheiro nem pensa e responde: "É claro que pode, Caio. Eu faço o que for preciso para ver a máscara dessa víbora cair. Mas e a Petra?" Caio responde: "Eu vou te levar para falar com a minha irmã. Vou contar para ela tudo que a gente descobriu." Hélio se emociona com a ajuda de Caio e Luigi e vai com eles até o encontro de Petra. Assim que vê Hélio, Petra começa a chorar e questiona: "O que ele tá fazendo aqui? Caio, tira esse homem da minha frente agora, Caio." Luigi tenta acalmar a mulher e diz que trouxe Hélio para conversar. Mas Petra fala mais nervosa ainda: "Eu não quero conversar. Eu não tenho nada para conversar com ele." Caio a interrompe e diz: "Tem sim, Petra. Eu mesmo descobri toda a verdade. A sua mãe pagou a Graciara para dar esse flagra em vocês dois. A própria Graciara confessou tudo pra gente. E pode confessar pra você também." Quando escuta aquilo, Petra começa a chorar mais ainda e pergunta: "Então quer dizer que você não estava com outra mulher no quarto?"
Hélio também chora e responde: é claro que não, Petra. Eu jamais faria uma coisa dessas com você. Sua mãe pegou a chave do meu quarto quando esteve lá, para me fazer aquela proposta. Petra pensa um pouco e fala: agora tudo tá fazendo sentido. Aliviada, Petra abraça Hélio, enquanto pede: me desculpa não ter acreditado em você. Me perdoa. Caio interrompe o momento de emoção e fala: eu acho que todo mundo aqui concorda que já passou da hora da gente dar uma lição na Irene, não é? Aquela sem vergonha não vai parar nunca. Petra diz: você tem razão, Caio. A minha mãe não desiste das coisas até conseguir o que ela quer. A gente precisa dar um jeito de parar ela. Hélio avisa: o Caio tem um plano e vai explicar pra gente. Petra se interessa mais ainda quando escuta aquilo e pergunta: plano? Caio se aproxima deles e começa a explicar com detalhes tudo o que planejou. Após explicar tudo, o galã pergunta: então vocês entenderam tudo? Petra, enquanto você faz a sua parte, o Hélio vai colocar a dele em prática. Tem de ser tudo do mesmo momento para dar certo. Enquanto isso, eu vou atrás da Graciara de novo, para mandar ela se preparar para o plano. Caio manda Luigi se preparar e todos revisam suas partes do plano. Não demora nada até que eles partem para colocar em prática, e Hélio telefona para Antônio. Do outro lado da linha, o fazendeiro questiona: por que você tá me ligando uma hora dessas? Hélio disfarça: Doutor Antônio, desculpa estar te atormentando. Eu tô ligando porque eu estou com um problema aqui na cooperativa, que só o senhor pode resolver. Eu preciso que você dê uma passada aqui urgente. Antônio fica nervoso e avisa que irá até lá. Enquanto isso, Petra chega em casa, pega vários comprimidos e dissolve na xícara de sua mãe. Sem perceber o que Petra acabou de fazer, Irene pega o chá e começa a dar vários goles. Poucos minutos se passam até que a vilã começa a se sentir sonolenta e fora de si. Irene começa a dar risada de tudo e fala: nossa, mas que chá maravilhoso! Fazia tempo que eu não me sentia tão leve. Petra se aproxima de Angelina e fala: eu queria te convidar para dar um passeio na cidade comigo. Você tá sempre tão ocupada aqui trabalhando. Angelina estranha e questiona: mas nós vamos deixar a casa sozinha? Petra dá risada e responde: a casa precisa ficar vazia pro plano do Caio dar certo. Angelina fica mais confusa ainda e decide obedecer. Antes de sair de casa, Petra vê sua mãe quase dormindo e fora de si. A mocinha encara Irene e diz: quando a senhora acordar, será tarde demais. Angelina e Petra saem de casa e deixam Irene sozinha lá. Instantes se passam até que Luigi telefona para Vinícius e avisa que precisa da ajuda dele. O geólogo estranha e Luigi explica: a Irene me ligou pedindo socorro. Não consigo ligar para ninguém da família e eu não tô por perto. Alguém precisa ir até a casa ajudá-la. Eu só consegui ligar para você. Sem desconfiar que é uma armadilha, Vinícius avisa que irá até lá. O geólogo desliga o celular e corre até a fazenda da selva. Assim que chega, o rapaz encontra Irene sonolenta, mas acordada. Vinícius estranha, se aproxima dela e pergunta: Irene, tá tudo bem com você? Você tá diferente. Irene dá risada e responde: Vinícius, que maravilha te ver aqui. Estava com saudade mesmo. Vinícius se preocupa, olha para todos os lados e questiona: por que você tá falando isso aqui? Irene continua dando risada e responde: pode ficar tranquilo, porque não tem ninguém em casa. E eu nem sei quando vai ter. Irene puxa o rapaz para perto de si e dá um beijo nele. Vinícius decide se entregar para Irene, ali mesmo, e tira a camiseta. O casal começa a se entregar um para o outro, sem ter ideia do que está prestes a acontecer. Enquanto isso, no lado de fora de casa, Caio chega junto com Antônio. O fazendeiro estranha a presença do rapaz e questiona: o que é isso, Caio? O que você está fazendo aqui? Caio responde: antes de você entrar em casa, eu queria falar que eu tenho uma surpresinha para você. E trouxe mais gente também. Antônio fica confuso e uma multidão começa a aparecer. Petra chega junto com Hélio e Luigi. Graciara aparece logo depois. Agatha, Ademir, Flor e Angelina também chegam. A multidão se aproxima e, mais nervoso ainda, Antônio questiona: alguém pode me explicar o que é isso? O que é esse tanto de gente na minha casa a essas horas? Caio responde:
Foi eu que chamei, pai. Eu queria que a cidade toda visse isso aqui que eu tenho para mostrar. Pode abrir a porta e veja com os seus próprios olhos. Antônio continua nervoso, mas faz o que Caio mandou e abre a porta de casa. Antônio, Caio e todos atrás também entram e dão de cara com Irene e Vinícius sem roupas. Furioso, o fazendeiro arregala os olhos e grita: Que pouca vergonha é essa? Vocês têm um caso! Eu vou acabar com vocês! Irene e Vinícius tomam um susto enorme ao serem pegos no flagra e começam a colocar as roupas. Apavorada, a ficha de Irene cai. Ela treme de medo e fala: Antônio, não é isso que você tá pensando. Eu posso explicar. Petra a encara com ódio e diz: Quem diria, hein? Mais um flagra nessa família. Graciara fala: Tua mãe me pagou pra tu me pegar no flagra com o Hélio. Esse é diferente. Irene percebe que foi desmascarada e começa a passar mal. Ao lado de Ademir, Flor tenta segurar a risada diante da cena. Ademir, Luigi e Antônio ficam paralisados, enquanto Hélio e Caio a encaram com mais ódio ainda. Vinícius tenta sair andando e fala: Eu preciso ir. Antônio o segura e avisa: Você não vai a lugar algum, rapaz. Tá pensando o quê? Nenhuma pessoa que me traiu sobreviveu para contar a história. Irene se ajoelha aos pés do marido e implora: Antônio, por favor, você precisa me escutar. Isso deve ter sido alguma armação. Eu nem lembro da hora que o Vinícius entrou em casa. Antônio a interrompe e manda: Fecha essa boca, Irene. Meu Deus, como é que eu não percebi antes que vocês tinham um caso? Mas é claro, foi assim que vocês conseguiram as terras da viúva. Você tem noção do que eu vou fazer agora com você, Irene? Mais apavorada ainda, Irene pede: Não faça nada, Antônio. Vamos conversar só nós dois. Vai todo mundo embora daqui. Eu exijo ficar sozinha na minha casa com o meu marido. Antônio a interrompe e manda: Para com isso, Irene. A partir de hoje você não tem mais marido e nem casa mais. Petra a encara e diz: Quem diria que esse seria o seu fim, mãe? Finalmente a senhora vai pagar por todas as maldades que fez. Como pode ter armado um flagra para sua própria filha? Caio a encara e comenta: Isso é até pequeno, perto das outras maldades que ela aprontou com o Vinícius. Mas agora chegou a hora dela sofrer. A Irene vai pagar por tudo. E o Vinícius também. Chegou o momento de eu dar uma lição nele. Irene fica mais apavorada ainda quando percebe que ninguém irá lhe ajudar. Caio se aproxima de Vinícius com todo o ódio que sente e acerta a mão na cara dele. O geólogo fica tão desesperado que sai correndo apavorado. Antônio pega Irene pelo cabelo e a joga para fora de casa. Irene percebe que perdeu tudo e passa o maior vexame de sua vida. Quantos anos de cadeia você acha que a Irene merece? E o Vinícius? O que ele merece para ser castigado? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.